Ei, gente, boa tarde a todas, todos e todes. A gente vai começar a oficina. Eu estou só resolvendo aqui, tem algumas pessoas que estão me pedindo o link porque não conseguiram se inscrever ou porque não, né, de alguma forma, não receberam o e-mail, por algum motivo. Mas uma outra coisa que é importante é que a gente está gravando essa oficina. Qual que é a ideia? Muitas pessoas escreveram para a gente dizendo que não estão tendo acesso à internet, né? Mas que elas gostariam de participar das nossas oficinas. E a gente está gravando para depois disponibilizar no nosso canal do YouTube. Mas, assim, se alguém que estiver participando aqui da oficina for, por algum motivo, não puder aparecer nas gravações, aí só falar com a gente que a gente suspende a gravação. Beleza? Eu estou apresentando aqui para vocês uma apresentação do PowerPoint. E aí, uma coisa muito maravilhosa da gente poder oferecer essa oficina de forma online é que a gente de casa a gente consegue ler, né, os comentários dos slides. Então, eu vou estar apresentando para vocês junto com um PowerPoint aqui aberto. Então, se caso eu comentar alguma coisa e não aparecer aí no slide de vocês, só me chamar a atenção, porque aí a gente consegue. Aí eu atualizo, tá certo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todas, a todos, a todos que estão aqui presentes. Assim, eu não sei nem descrever o tanto que eu estou feliz e contente de estar podendo participar, né, de trazer essa oficina para dentro do evento do Promestre, porque eu acho que, de todas as formas que a gente puder ocupar os espaços, todos os espaços, com as temáticas, as questões, os corpos e corpas LGBTQIA+, eu acho isso muito importante, né? E aí queria agradecer muito a todo mundo que veio, que vai contribuir com essa oficina. A ideia é que realmente seja uma oficina em que a gente possa conseguir ter algumas trocas. Eu estava até comentando com a Elaine mais cedo que eu estou um pouco com dificuldade de desenhar uma oficina de forma online, né, por essa plataforma. Mas assim, vamos tentar construir isso juntas e juntos, né, e vamos ver como é que vai ser. Então, eu queria, na verdade, trazer, assim, só outra coisa que eu acho importante é que se vocês precisarem, de alguma forma, tiverem alguma questão e quiserem trazer, pode só colocar o nome no chat, né? Ou se for uma coisa urgente, assim, só trazer, ligar o microfone mesmo, que a gente está bem aberto, né, para essas questões. A gente vai tentar que a oficina termine às 17h40, né, para a gente poder abrir um debate, mas eu acredito que a gente vai conseguir terminar até antes. E aí já fazer o convite seu, né, por algum motivo, se vocês precisarem sair, a gente vai ter uma roda hoje às 19 horas, e uma roda de conversa muito importante, né, que o título é Resistências de LGBTQIA+, na Educação. A gente vai ter a Luna Souto, de São Paulo, e o Thiago Ranieri, da UFRJ, falando para a gente um pouco sobre essas experiências dela e dele, né, nesse contexto escolar. E assim, a gente vai ter um debate muito rico, eu acho que vai ser muito bacana. É isso, então vamos lá. Essa oficina, ela tem o objetivo, então, da gente conversar sobre essas questões LGBTQIA+, na escola, e aí eu estou trazendo um título provocador, que é isso, como fazer uma parada LGBTQIA+, dentro de sua escola, sem que ninguém saiba, né? E para vocês entenderem um pouco esse título, né, assim, para a gente poder alinhar as expectativas em relação a esse título, eu vou me apresentar, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre o título, eu vou falar um pouco sobre sexualidade na escola, eu vou falar depois por que a gente fazer uma parada do orgulho LGBTQIA+, eu vou falar um pouco sobre estratégias de subversão em cultura, e aí, se der ruim, né, se alguém descobrir, como é que a gente vai lidar com isso? Aí eu espero trazer para vocês alguns documentos que são importantes para poder pautar o nosso trabalho, né? É isso. Então, para começar, meu nome é Thales, eu sou professor de Sociologia da Educação Básica do Ensino Público aqui de Belo Horizonte. Na verdade, eu trabalho para o Estado, né, de Minas Gerais, e dou aula desde 2015. Comecei a minha trajetória na sala de aula no Rio de Janeiro. Comecei essa trajetória exatamente pelas questões LGBTQIA+. E aí eu vou resumir rapidinho aqui, porque na mesa que a gente teve anterior, eu comentei um pouco dessa minha motivação. Por que eu estou hoje em sala de aula, né?
Eu formei em Ciências Sociais aqui em Belo Horizonte, na UFMG, e fui para o Rio trabalhar com ONGs, né? A minha ideia era trabalhar um pouco com mapeamento de favelas no Rio de Janeiro, e acabei que fui convidado para trabalhar no AfroReg, que é uma ONG que tinha um dos projetos que era sobre empregabilidade de pessoas travestis e trans. Eu era responsável pela elaboração do relatório né, a gente apresentava esse relatório para quem financiava o projeto. E uma das questões muito importantes foi que a gente tinha muita dificuldade na inserção de pessoas travestis e trans no mercado de trabalho. E aí, na hora que eu escrevi o relatório, os números eram muito poucos, inclusive, não só das pessoas que eram contratadas, mas ainda mais, o número era menor ainda para as pessoas que passavam do período de aprovação, né, aqueles 3 meses. E aí eu fui atrás do projeto e me envolvi mais no projeto para entender o porquê que isso acontecia, né? A ideia nossa era tentar melhorar o projeto, ver o que a gente poderia fazer. E aí eu identifiquei que, na verdade, não eram as pessoas trans e travestis que tinham alguma questão, algum problema. Não eram elas que precisavam de um projeto. Quem precisava de um projeto eram as pessoas cisgêneras que ocupavam espaços de poder dentro das empresas e das empresas, né, que contratavam e dos recursos humanos. E aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, pensando como é que a gente vai conseguir melhorar essa empregabilidade, sendo que o preconceito ele é muito presente, né? Inclusive, quando as pessoas eram contratadas, muitas delas não conseguiam ficar no espaço por causa das violências, né? E a gente fala que essas pessoas elas eram expulsas desse espaço, mesmo elas pedindo demissão, na verdade elas eram expulsas, porque assim, quando você tem um espaço, uma escola, uma empresa que ela faz de tudo para você não estar ali, infelizmente a gente não tem como usar outra palavra a não ser expulsão. E então essa minha, né, essa pulga atrás da orelha começou a me chamar a atenção para buscar ferramentas. E aí, né, minha mãe professora de português, meu pai professor de matemática, eu sempre estive muito ligado na educação. E aí eu comecei a pensar na educação como um forte ferramenta, instrumento para a gente poder trabalhar esses preconceitos com as pessoas trans e transgêneros. E, ao mesmo tempo, eu fiz um curso de formação em Educação em Direitos Humanos, que tem muito a ver com a oficina que a Elaine, a Dani e o João Paulo deram ontem, que foi maravilhosa. E, mais uma vez, agradecê-las por essa oficina, porque, inclusive, foi muito bom e importante essa oficina ser num dia anterior à minha, porque ela, na verdade, é uma introdução. O que eu vou falar aqui hoje é talvez um pedaço dessa apresentação que vocês fizeram ontem. E essa oficina ela vai estar disponível no canal do YouTube. Eu indico todo mundo que está aqui assistir essa oficina, porque ela realmente foi muito importante. Traz estratégias muito importantes para nós, professores e professoras, e não só professores e professoras, porque eu acho que a proposta da minha oficina aqui hoje, e eu acho que foi também a proposta ontem, é da gente conversar sobre educação não só formal, mas educação informal, né? A educação como um todo. A educação do seu filho, da sua filha, do meu sobrinho, da minha sobrinha, do meu primo, da minha prima, né? Enfim, eu acho que pensar a sociedade como um todo, né? Nas construções dos preconceitos de uma forma geral. E aí, então, eu comecei a trabalhar com sala de aula e um tempo depois, eu tive muita resistência para entrar na universidade, na academia, por ser um espaço extremamente violentos, né? De todas as formas. Mas aí eu conheci o Paulo, meu orientador hoje, e entendi que com ele talvez eu conseguiria ocupar esse espaço da academia. E aqui estou hoje trazendo para vocês um resultado um pouco da minha pesquisa de mestrado, né? Tem pessoas aqui, inclusive, nessa oficina, que participaram da minha pesquisa. Eu queria agradecer muito, assim, porque a minha pesquisa, ela realmente foi maravilhosa, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, muito pelas pessoas que participaram dela, né? Das professoras e professores que estiveram comigo e que me ensinaram muito, né, a como fazer uma parada LGBT na escola sem que ninguém saiba, assim. E aí uma das falas das minhas pessoas entrevistadas foi um aluno gay, um homem gay, que ele trouxe para mim. Falou, olha, professor, o que eu mais queria nessa escola foi sentir o que eu senti quando eu fui na parada de Belo Horizonte, na parada LGBT, né, lá na Praça da Estação. Ele falou que ele sentiu uma liberdade tão grande, uma felicidade tão grande, e que ele conseguiu entender o que era ele, o que era aquilo que estava acontecendo dentro dele. E que isso ele queria levar para a escola, né? Porque uma das minhas perguntas era, como que você acha que a gente consegue construir uma escola mais receptiva para as pessoas LGBTQIA+. E aí ele foi e disse isso, falou, olha,
eu queria muito que a gente tivesse uma parada do orgulho LGBTQIA+, aqui dentro da escola. E por isso eu tentei trazer isso, né, assim, como que a gente faz para levar uma parada do orgulho LGBTQIA+, para dentro da escola. E aí eu achei importante essa questão que ninguém saiba, porque em todos os momentos, desde o primeiro momento que eu pus o pé na escola, na sala de aula, que eu trouxe toda a minha militância dentro do movimento LGBTQIA+, eu fui violentado, assim. Né, essas violências, elas existem em todas as formas, em todos os espaços. Então, assim, pensando na saúde mental, nossa, pensando no cuidado que a gente tem que ter com a gente precisa pensar estratégias. E eu, durante esse tempo, eu desenvolvi algumas estratégias, enquanto professor de sociologia, que amenizaram, de alguma forma, essas violências que eu recebi, e que, se tiver um tempinho, eu posso até comentar com vocês, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Primeira coisa que eu queria dizer é que não dá para a gente achar que trabalhar essas questões não vai ser problemático para a gente. Vai. Assim como trabalhar qualquer questão que esteja ligado ao que isso vai subverter o sistema, né? Quando eu falo sistema, eu estou falando essas normas que são colocadas para a escola para poder estabelecer o padrão. E o padrão a gente já sabe qual é, que está muito ligado ao capitalismo, né? E que eu acho que a gente teria que ter uma outra oficina para conversar só sobre isso. Mas eu indico, se alguém quiser, eu indico um livro excelente que vai falar sobre por que a gente é problema para o sistema, né? Por que pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, todas as minorias sociais, elas de alguma forma ameaçam, né, as normas que o sistema coloca. E se a gente começa a questionar as normas, se a gente começa a mostrar as falhas das normas, acabou, a gente cai com o sistema, né? Mas, enfim, então é isso. Então, assim, uma coisa que eu acho importante da gente já começar a falar aqui na oficina é a gente pensar vamos ser sinceros com relação a esse título, né? Vamos entender, não é que eu vou fazer aqui uma parada do orgulho LGBTQIA+. Até a gente pode fazer, que isso é muito importante. Mas a proposta é a gente trazer essa liberdade, todo esse sentimento de prazer, né, para essas pessoas LGBTQIA+, que estão ali dentro, e que a parada traz, né? E aí, eu queria só, senão eu vou acabar esquecendo, eu vou postar no chat aqui um formulário, porque para todas as pessoas que quiserem receber o certificado da oficina, e também para fazerem uma avaliação, né, para a gente sobre essa oficina, aí eu peço para vocês preencherem esse formulário. Mas no finalzinho, eu estou colocando agora porque eu estou com medo de esquecer, e aí a gente não ter problema. Eu queria começar com 3 pessoas, talvez, falando para mim. O que você acha, o que seria essa parada de orgulho LGBTQIA+, na escola, sem que ninguém saiba? E aí, pensando um pouco nessa fala do meu aluno, né? Talvez não necessariamente uma parada, mas alguma coisa que te traga muita felicidade, que te traga muito orgulho. Aí é só abrir o microfone e pode falar. Thales, eu vou fazer um comentário aqui, é a Dani. Na verdade, isso, mas é porque na instituição que eu trabalho é bem rigoroso. E aconteceu uma situação do ano passado, um aluno me abordar, perguntando, professora, você é gay? E aí, assim, eu nunca falo muito da minha vida pessoal na sala e tal. Aí eu respondi, não, mas por que vocês estão, tipo, me perguntando e tal? E aí, eles falaram assim, professora, é porque você defende tanto a causa, você fala também com uma coisa como se fosse tão natural, e, tipo, não é muito normal aqui. Então, todo mundo lá da sala estava desconfiado. Então, assim, para a gente ver, né, sentir o drama, como que às vezes os próprios alunos não estão acostumados a ver professores, desde que eles, se você não for, né, se você for hétero, cis, você não pode, tipo, digamos, defender a causa, sabe? Então, por isso, eu fiz muita questão de participar dessa sua oficina para a gente continuar com esse trabalho. Massa demais. Thales. Diga. Respondendo a sua inquisição, né, de como é que eu imagino, eu acho que deve ser algo próximo do que eu vivenciei numa escola, lá em São Paulo, na Escola da Luna, inclusive.
você cria um evento onde as pessoas possam se expressar de diversas formas, onde você pode ter performances e outras ações dentro da escola. E eu lembro que foi muito legal, isso foi no Andronico, a gente teve tinha uma aluna trans que fez uma performance maravilhosa e assim, levantando a questão da causa mesmo, e foi uma coisa que mexeu muito com todo mundo. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, você cria esse espaço onde as subjetividades possam se apresentar, e ali no meio a galera vai poder a Bia também está participando aqui, vai aparecer, né? Acho que é mais ou menos assim. Massa. Mas alguém gostaria de falar? Thales, eu quero colocar da minha experiência. Eu, na verdade, dentro da parte da literatura, né, Vera tá aí, eu trabalhei muito com saraus, e aí era a oportunidade que eu tinha de pegar representações da literatura, de personagens, para eu trabalhar a diferença com os alunos, né? E aí agora, talvez, eu estava até fazendo uma parada e mal eu sabia. Foi isso que eu estava fazendo, não com o título de uma parada, né? Mas eu acho que é isso. E aí cada um se expressava através da música, da dança, do teatro, de performance, e cada um podia ser qualquer um, né? Seja diferente, poder se representar a todo momento. Massa, eu também quero falar. Desculpa, pode falar, Vera. Olha, quando eu li esse título, eu pensei assim, uai, como? Depois eu falei isso, como, Vera? Para mim, é presentificar todas as pessoas na escola. Eu recebo depoimentos de alunos de N anos atrás que eles falam sobre isso, que eu os trazia para discussão, para leitura, para apresentação. E quando o projeto Negritude e Cidadania virou Projeto Alma Negra, e que nós assumimos a forma de sarau, eles todos participavam do sarau, certo? Eu falava para eles participarem do jeito que eles achassem melhor, porque a organização do sarau tem quem produz, quem apresenta e quem pensa no sarau. Então, você tem que pensar o sarau, certo? Para quem vai participar. Né? Eu tinha um aluno que ele era um cantor maravilhoso, ele né? Ele não morreu, e ele era evangélico, e ele não podia expressar, certo? E ele falava assim, professora, mas eu vou mexer com as mãos. Eu falei, mexa com as mãos, com o que você quiser, meu filho, participe. Eu encontrei com ele há pouco mais de 4 meses, no penúltimo dia que eu saí da quarentena, e ele está feliz, vivendo do jeito que ele quer, com a música dele, com a dança, né? Tem um outro aluno que ele é o representante do Brasil numa rede de escolas lá na Finlândia. Ele é professor universitário, certo? E ele conta como é que ele descobriu que ele poderia falar comigo, porque tinha um menino que todo mundo não deixava ele participar. Esse menino que ninguém deixava ele participar, chamado Pablo, infelizmente já faleceu devido à AIDS, esse menino ele escondia nas escadas, eu buscava o menino nas escadas, certo? Na aula de francês, na época eu dava francês, eu fazia com que ele participasse. Então, a parada na escola, certo? Ela é dura. Então, cabe ao professor defender o seu aluno, seja ele de qualquer religião. Eu já tive aluno judeu satanista. Vocês imaginam o que é isso? Judeu satanista, né? Então, ali, as relações horizontais, e olha que eu não era tão horizontal nessa época, mas eu sentia que era desumano deixar alguém escondido na escada porque ele tinha determinados trejeitos. Certo? Eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Isso é nos anos 90, 94, né? Mas é aquela coisa de você defender o mais novo, o que depende de você, adulto, professor,
para poder aprender, para poder se expressar, para poder estar, e no nosso caso agora, para poder viver, né? Então, a expressão da sexualidade é uma coisa que, inclusive, a pessoa modifica. Às vezes a pessoa está muito certinha, centrada naquela expressão da sexualidade, quando ela vai se descobrindo, se inteirando mais, né? Se ela tiver uma audição, uma possibilidade de expressão, certo? Ela se coloca, senão o tempo todo ela vai estar oprimida. E é muito duro você pensar numa pessoa oprimida. Então, a parada do orgulho LGBT dentro da escola, ela começa com o olhar do professor em sala de aula. Você coloca os meninos para participar, para expressar, para ir em frente, certo? Hip hop, desfile. O Pablo fez um desfile na minha escola, o falecido Pablo, na beira da piscina, certo? Na beira da piscina. Foi uma coisa, assim, maravilhosa, certo? Estonteante também, né? Porque as pessoas, né, que não estavam prestando atenção, não imaginaram que ele ia fazer o desfile em torno da piscina. Era a única escola que tinha piscina em Belo Horizonte, agora não tem mais não, acabou. Obrigada, gente. Ô Vera, excelente as falas todas, porque assim, aí eu fui marcando, escrevendo aqui, marquei algumas coisas, e aí eu vou tentar quase que fazer um resumo da nossa oficina, um pouco com essas falas. Mas a ideia é essa mesmo, da gente pegar e ir atrás das pessoas que estão escondidas atrás da escada, né? E aí eu queria acrescentar que não só professores e professoras, mas o diretor, a diretora, vice-direção, a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que trabalha na biblioteca, a pessoa que trabalha na limpeza das quadras, a escola como um todo, e aí sair um pouco fora da escola também, né? Por que a gente responsabiliza só a escola? Os movimentos sociais que estão ali em volta da escola, né? A sociedade como um todo, quem pode intervir nessa situação, ir atrás das escadas, trazer essas pessoas que estão escondidas, né? E presentificar essas pessoas, né? E aí, elas já estão se expressando o tempo todo ali na escola, né? E aí a gente conseguiu o quê? Torná-las visíveis, né? E aí é importante que vocês trouxeram a questão da performance, da dança, né, dessa expressão, que é uma coisa que nós vamos conversar hoje, sobre a cultura. Como que é importante a cultura, que é alguma coisa que a gente não encosta, que a gente não culpa, né, assim, que a gente não consegue responsabilizar no sentido judicial, como que essa cultura a gente consegue trazer um ambiente escolar mais agradável para essas pessoas. E aí a Dani falou uma coisa muito importante, como é que as pessoas, os sujeitos, né, as pessoas, a professora, o professor, são pessoas chaves nesse processo, né? E aí eu vou conversar um pouco mais à frente sobre isso. Vai trazer um pouco de vergonha para a gente, vai trazer problema para a gente, né? Vai trazer para a gente um pouco de conflito, vai tirar a gente do nosso lugar de conforto, né? Vai tirar a gente desse lugar da cis heteronormatividade e colocar a gente para ser questionado sobre todas as questões, né? Assim como, enfim, a gente pode trazer vários exemplos, mas aí só tentar trazer um pouco de interseccionalidade para a oficina. Eu queria que também a gente conseguisse, durante a oficina, pensar sobre outras identidades. Será que essa parada do orgulho LGBTQIA+, será que ela não vai beneficiar também outras identidades, né? Será que não beneficia também pessoas negras, mulheres, enfim, pessoas que moram na favela? De alguma forma, eu acho que esse orgulho, né, essa liberdade que a gente fala, eu acho que a gente consegue se comunicar com ela. E aí, para a gente conseguir avançar um pouco, se eu falar muito rápido, vocês me interrompam, mas é igual eu falei, esse é um tema muito importante, que eu trabalho com muito amor e dedicação, e eu acho que a gente tem muitas coisas para a gente poder conversar. Primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a gente pensar qual que é a sexualidade da escola. Ué, Thales, a escola não fala sobre sexualidade, não pode falar. Sim, a escola fala sobre sexualidade o tempo todo. Se a gente fosse pensar, né, quando a gente fala sobre Karl Marx, na hora que ele está avaliando a sociedade, que ele está pensando, refletindo sobre a sociedade, quando a gente pergunta para ele, Marx, essa sociedade se divide em quais classes? Ele vai trazer para a gente a classe trabalhadora e a classe burguesa, né, os donos dos meios de produção. Quando a gente olha para a escola, se a gente pensar qual que é as classes que estão presentes ali na escola, né?
Será que a gente pode separar alunos, alunas, professores, professoras? Né? A gente tem ali um misturado de gente, vou chamar assim, de pessoas normalmente de uma mesma comunidade, né? E que estão passando pelos mesmos conflitos que a sociedade coloca para a gente, né? E aí, uma das formas de responder, talvez, essa pergunta, quais são as classes que estão ali dentro, a gente pode falar, talvez, de gênero, né? Da identidade de gênero. A gente pode falar da questão da mulher, da questão do homem, né? E como assim, Thales? É só a gente analisar todos os processos da escola, né? Desde o momento em que a gente inicia as escolas, separando escolas para meninos, escolas para as meninas, a gente já está sexualizando a escola, né? A gente já está generificando a escola. E aí depois, quando a gente tem as filas para meninos, as filas para as meninas, que é basicamente a mesma coisa, de separar os grupos pelo gênero, né? E aí a gente vai ver que o banheiro é feminino, o banheiro é masculino. E repare que aí eu fiz por querer colocar ele azul e ela rosa, porque isso perpassa a escola de uma forma, assim, surreal, né? Eu digo surreal porque é muito violenta, e a gente sabe dessa violência quando a gente questiona a fala da Damares, por exemplo. Mas é muito engraçado quando você vai nas escolas e elas apresentam isso, né? Eu dou aula lá num cursinho comunitário no Colégio Santo Antônio, é muito engraçado como que isso, assim, não tem como falar que a escola não é generificada, né? Toda escola é, assim, inclusive as mais abertas são, né, infelizmente. E aí, na nossa sala, tem lá um quadro exatamente igual a esse, de um menino e uma menina, a menina rosa e o menino azul, né? Então, tudo isso conversa, tudo isso é uma cultura, traz símbolos que conversam com essa sexualidade. E aí, essa sexualidade é qual? Não é qualquer uma. É a sexualidade heteronormativa, né? São todas as normas que vão educando as crianças, né, de que forma que elas podem ser. E aí eu acho interessante essa foto, porque se a gente tira a vestimenta dessas pessoas, né, dificilmente você vai saber falar quem é menino, quem é menina, né? A gente cria elementos simbólicos para colocar um corpo masculino e colocar um corpo feminino, né? Então, é só para mostrar como que isso é criado por nós. Toda essa cultura da escola, ela vai generificar, né? E nada pode ser misturado. Não mistura banheiro, não mistura fila, porque tudo pode sair sexo dali. E não pode sair sexo, por quê? A gente tem, inclusive, a porta com a janelinha lá, que é para quê? Para vigiar qualquer tipo de expressão que aconteça ali dentro. Né? A mesa das professoras e dos professores, e é muito interessante que essa mesa aí, a gente só consegue ver ela nas escolas. E que mesa é essa? É uma mesa que tem um tapa-sexo. Qual que é a lógica de ter essa tampa? É basicamente tampar a sexualidade do professor e da professora, porque entende-se que o professor ou a professora, ela tem ali uma expressão sexual e que os alunos e as alunas não podem aprender com aquilo, né? Então, mais uma vez, é a gente falando que, sim, existe sexualidade na escola o tempo todo, só que não é qualquer sexualidade. E aí, uma coisa interessante, esses dias eu recebi um e-mail falando sobre os livros do PNLD. O que é o PNLD? É o Programa Nacional do Livro e dos Materiais Didáticos da escola, né? São os livros que podem apresentar, que podem ser utilizados na escola. E aí eu peguei a Companhia das Letras que me mandou. Aí eu fui ver, por curiosidade, os livros. Agora, olha que interessante, né? É muito significativo a gente perceber que a gente tem a presença da sexualidade nos livros, né? E esses são os livros desde o infantil, do ensino fundamental, desculpa, até o ensino médio. Então, desde o ensino fundamental, desde o do 6º ano, a gente tem a divisão lá de menino e menina com a roupa lá rosa e a roupa azul, e tem a expressão da sexualidade, né? A gente tem o quê? A capa de um homem e de uma mulher, que está fazendo referência a quê? A um casal heterossexual, né? A gente, de uma outra editora, eu vi um livro que era de João Maria não, desculpa, era do... esqueci, era um romance de um homem e de uma mulher, né? E eles estavam beijando, né, na capa. E aí, mais uma vez, a gente vê essa sexualidade presente. Os mitos gregos, né? A gente vê aqui a representação, muitas vezes, de homem e mulher. Mas eu só fui descobrir sobre a mitologia grega e sobre a homossexualidade dentro da mitologia grega e da Grécia Antiga quando eu entrei na universidade, né? E aí, olha como que essa cultura LGBTQIA+, ela é escondida da gente, né? Ela é o quê? Apagada dessas pessoas LGBTQIA+, que estão na escola. A gente tem muito que aprender com o movimento negro. O movimento negro já conseguiu avanços importantes, né? E que a gente precisa aprender com eles e com elas. A gente tem a Lei 10.639, que é pautar exatamente
a discussão sobre a questão da identidade negra, né, das nossas origens afrodescendentes, né, das questões afrodescendentes dentro da escola. E aí a gente pensar, a gente pode, então, ter uma lei que vai colocar a escola para discutir essas questões, né, para discutir essa cultura LGBTQIA+. E que aí responde um pouco uma pergunta que a Elaine me fez lá na mesa, né? O que a gente pode trazer para a gente construir uma escola que seja menos preconceituosa? E assim, na verdade, não é só a escola, é a sociedade, é um todo, né? Um complexo ali que vai conseguir fazer isso. Um dos capítulos mais importantes da minha dissertação que escrevi foi sobre identidade, né? E aí eu trouxe algumas questões para a gente poder discutir. Tinha até um videozinho para passar para vocês que eu não vou conseguir passar, mas eu vou passar, depois eu vou compartilhar essa apresentação junto com certificados e alguns outros materiais por e-mail para vocês, para a gente poder, né, ter trocas assim. E aí, então assim, pautando essa questão da identidade, a gente vai pensar que como é que a gente se descobre LGBT? Antes de eu ser gay, já me coloca um rótulo de gay. Né? Só que não é o rótulo de gay, é o rótulo de viadinho, o rótulo de afeminado, de bichinha, né? E sempre colocando como negativo. Então, por isso que eu descubro que sou gay, não porque eu gosto de homem, eu descubro que eu sou gay porque me xingam, né, de viado. Então, toda essa construção das pessoas LGBTQIA+, elas estão pautadas dentro dessa injúria, né? E com que referências? Que referências eu tenho para sair da injúria? Durante o nosso ensino fundamental e médio, o que a gente aprende sobre LGBTQIA+, que me ajuda a entender a minha referência como positivo? Ou seja, me enxergar no espelho e ter orgulho de mim, né? Qual o passado que eu tenho? Né? Qual o passado das pessoas LGBTQIA+, a não ser o HIV? Né? Ou seja, sempre atrelado à questão da doença, da patologia, da violência, né? Família. Aí eu saio da escola, eu vou para casa. Quem da minha família é LGBTQIA+, né? Mais uma vez, sou eu tentando procurar uma referência que eu não encontro, né? E aí é uma coisa importante da gente pensar que essa identidade, ela precisa ser construída. Eu, Thales, vou me construir enquanto gay, né? Pelas minhas vivências. Uma menina lésbica vai se construir enquanto lésbica. E aí, uma questão importante, as pessoas travestis e trans, elas ainda têm muito mais dificuldade do que as pessoas cisgêneras, né? Por quê? Porque aí ela não tem uma questão só da sexualidade. Ali ela tem uma questão da identidade de gênero, que é ainda mais silenciada e apagada, né? E aí, mais uma vez, uma coisa importante, né? O HIV traz esse debate. Tem uma travesti muito forte na militância, que é a Indianário Siqueira, que ela vai falar da importância do HIV para quê? Para a galera se organizar e enxergar as travestis, as pessoas trans, né? Mesmo que ali dentro do hospital, agora a gente tem a ala só das travestis das pessoas trans, né? Mas antigamente elas não eram vistas, elas não eram enxergadas. Isso já é um passo adiante, mas é um passo adiante que foi dado por meio da injúria e por meio da doença, né? É bom a gente lembrar disso. Então, como que é importante a construção dessa identidade de forma positiva por mim, por cada pessoa? A gente precisa ir atrás dessas referências. E aí tem uma questão geracional que eu não tinha internet quando eu era mais novo, né? Então, como que se deu essa construção? Hoje, a gente tem a internet e outros acessos que ajudam. E a gente tem pessoas como Thales, como a Dani, como Elaine, como várias, Wesley, que vão trazer esses debates para a escola, né? E aí, por que eu falo isso da escola? Desculpa, antes só trazer aqui a importância dos guetos e do mundo LGBTQIA+. Eu fui ensinado que era péssimo falar sobre o mundo LGBT. Hoje eu entendo o quanto maravilhoso é ter um mundo LGBT. O mundo LGBT é basicamente a gente ter uma cota, né, uma ação afirmativa nesse mundo todo. Eu não posso ir para qualquer espaço, se eu estou numa balada ou algum espaço, um bar, eu não posso chegar no cara, porque eu vou apanhar, provavelmente, né? Então, se eu estiver num espaço LGBTQIA+, no mundo LGBT, ali eu posso ser quem eu sou. Ali eu posso ir atrás das minhas referências, ali eu não vou ter injúria, né, como reconhecimento. Enfim, ali eu vou ter quase que a construção de uma família mesmo que vai me ajudar nessa construção. E aí, eu estou falando tudo isso, mas eu quero que vocês pensem e reflitam sobre a escola de vocês. Como que vocês podem construir essa identidade positiva na escola de vocês, né? Como é que vocês podem trazer esses elementos, esse mundo LGBT, essa balada LGBT, esse bar LGBT, esse grupo LGBT, essa parada LGBT, né? E como é que a gente consegue trazer esse acolhimento para dentro da escola?
Aí eu vou pular aqui um slide rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante que está na pesquisa do Vote LGBT. Eles trouxeram esse ciclo de exclusão. Esse ciclo de exclusão, ele vai mostrar para a gente que o quê? Uma pessoa LGBTQIA+, ela na família, ela já recebe o não. Na família, ela já tem um não acolhimento, né? E aí, da família, dificilmente, se ela sem um acolhimento da família, ela vai conseguir passar pelo processo educacional, né? E na educação, mais uma vez, ela recebe o não, e quando ela vai para o trabalho, ela dificilmente consegue sair da educação e ir para o mercado de trabalho. Quando alcança, mais uma vez, é um não. A falta do trabalho ou não no trabalho dificulta a saúde mental, dificulta a saúde, que vai dificultar ocupar a política. Ontem a Bela falou isso, eu achei muito importante, como que para as mulheres, ocupar a política, a dificuldade não é só de se eleger enquanto mulher na política, mas de se manter na política, por todos os debates que são feitos e todas as dificuldades que são colocadas para a mulher na política. E aí a gente vai pensar nessas dificuldades também para as pessoas LGBTQIA+, para as pessoas negras. Agora, imagina uma mulher negra, travesti, bissexual, por exemplo, né? Como que são repassadas todas essas violências e como é que ela recebe isso? Enfim, esse ciclo eu acho ele muito importante, porque onde que a gente consegue cortar esse ciclo? Nós, professores e professoras, né? Espero que todo mundo aqui na família, teoricamente, já entenda que ali é um espaço de acolhimento. Mas aí essa pessoa vai para a educação. Se não tiver um espaço de acolhimento, né? Aí é que tá. Se ela não tem esse espaço, talvez na família, ela possa ter na escola, por meio de alguns sujeitos, como a Dani, como a gente aqui, né? Então, olha o papel fundamental que a gente tem de poder quebrar esse ciclo de exclusão, de trazer para essa pessoa um orgulho de ser quem ela é, né? E aí, mais uma vez, não só LGBTQIA+, mas todas as outras identidades. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que dentro da escola a gente quebra esse ciclo e a gente traz uma nova visão? Eu queria trazer esse slide agora sobre crianças viadas. Gente, desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, mas daqui a pouquinho eu vou parar, tá? Eu só estou querendo avançar um pouquinho para a gente avançar com a apresentação. Mas essas crianças viadas, é a gente pensar pelo seguinte, olha que interessante. Teoricamente, elas são extremamente violentadas, por quê? Porque elas gostam, né? O que todas essas crianças têm em comum? Todas essas crianças viadas sofrem violência pelo fato de quê? De gostarem de se vestir como mulher, de se comportar como mulher, né? De gostar de coisas de mulher, de ouvir músicas de mulher, de fazer brincadeiras de mulher. Como que esses jovens... Aí, a minha pergunta para vocês, né, para a gente refletir como que esses jovens vão olhar para a mulher, né? Como que vai se dar essa relação dessas masculinidades todas aí com a mulher? E não só dessas pessoas, das crianças viadas, mas de toda a escola, né? A gente constrói, então, uma ideia da feminilidade da mulher muito negativa desde criança, né? Então, isso ajuda a gente a entender como que a LGBTfobia, ela está muito atrelada com a questão de gênero, no sentido do machismo, né? E isso é só para a gente poder pensar, né, como que essas crianças foram educadas a serem afeminadas, ou, né, estou usando o termo que as pessoas usam, mas essas crianças, como que elas aprenderam a se comportar, não como meninos, né, mas como meninas, como coloca a sociedade. E aí é uma outra coisa importante da gente pensar que essas crianças, elas não escolhem esse comportamento, né? Você dá o direito de uma criança de 2, 3 anos de escolher o comportamento dela é muito cruel, porque, na verdade, ela não consegue nem usufruir desse direito. E aí você violentar ela por uma coisa que ela não escolheu, que ela não pôde escolher, né? Você violentar ela é basicamente você está violentando esse sujeito, né? Assim, como um todo. Enfim, eu acho que essa é uma reflexão que a gente também, eu acho que teria uma outra oficina para a gente conversar só sobre isso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu estou trazendo muita questão da violência e da identidade construída de uma forma negativa. E aí eu convido mais uma vez todo mundo a assistir a palestra de hoje à noite, porque o Tiago Ranieri vai fazer um pouco o contrário do que eu estou fazendo aqui, e que eu acho excelente o caminho dele. Ele vai virar e falar assim, olha, eu não vivenciei a homofobia como as pessoas falam que gays vivenciam. Para mim, a escola foi um lugar maravilhoso, foi um lugar de muita resistência. E aí é muito importante ouvir a fala dele. Mas essas coisas que eu estou trazendo para vocês são vivências minhas e vivências também que eu identifiquei na minha pesquisa.
Eu vou só finalizar aqui agora mais 3 slides e a gente abre para debate. Desculpa se eu estou meio que atropelando, vai anotando aí as conversas, porque é muito importante o comentário de vocês. Mas eu queria trazer uma coisa que também foi dita na oficina anterior, de ontem, da Elaine, do João Paulo e da Dani, que é a questão de como que a gente consegue trabalhar o currículo, né? E aí, mais uma vez, chamando esse currículo, eu vou trazer a palavra cultura. Como é que eu consigo trazer a cultura LGBTQIA+, para dentro da escola? E aí você vai me perguntar, ô Thales, mas o que é a cultura LGBTQIA+. Se eu colocar um Pablo Vittar para tocar aqui na oficina, e aí a gente abrir todas as câmeras, vocês vão ver que as pessoas LGBTQIA+, praticamente todas vão começar a dançar. Que é a mesma coisa que você faz na escola, né? Quando você começa a tocar Pablo Vittar, e eu amo fazer isso no recreio, começa a tocar Pablo Vittar, o que acontece? Sempre vem uma chuva de gente contra. Na hora que vê que foi o professor que colocou, aí o povo já volta para trás e já fala, não, professor, pode tirar isso daí, daqui a pouco você troca de música, né? Mas aí você consegue ver na escola os olhares e o corpo, né? Como que o corpo das pessoas LGBTs vão se mover pelo pátio. Assim, quando você quer saber na escola, né? Assim, você quer trabalhar o tema em sala de aula, eu falo sobre alguma questão LGBTQIA+, ou eu inibo algum comentário homofóbico, você já vai... pessoas que sempre estiveram de cabeça baixa, você já vê ela levantar a cabeça e o olhinho dela brilhar. Ou seja, ela já entendeu ali que, ó, aqui tem uma cultura diferente. Na aula desse professor, eu consigo, pelo menos, sair de trás da escada. Eu não preciso me esconder atrás da escada, né? E aí eu vou trazer para vocês uns exemplos que eu vivenciei que eu acho importante. Tem um documentário que a sociologia usa muito, que chama Ilha das Flores. E ele vai explicar um pouco sobre o capitalismo. Em uma das minhas primeiras aulas, dentro de um cursinho para travestis e trans, que é o Prepara Nem, eu passei o documentário Ilha das Flores. Ele tem um trecho dele que ele vai falar a família, o homem, a mulher e as 2 crianças. Esse vídeo, ele tem mais ou menos uns 12 a 14 minutos. Eu passei ele todo, essa cena acontece no minuto 5 minutos lá, tá até mostrando. Praticamente no início dele. Quando eu terminei o vídeo e fui falar sobre capitalismo, eu não consegui falar de capitalismo. Por quê? O que trouxeram para mim foi sobre a questão, professor, que vídeo bosta é esse que você está apresentando pra gente que fala que família é homem e mulher? Esse cursinho eram pessoas trans e travestis, pessoas adultas, pessoas de muita resistência e muita força que podiam me enfrentar, eu enquanto professor, sobre isso. E aí, eu fico pensando em todas as minhas experiências, né, todas as vezes que eu falei sobre capitalismo, que eu passei esse filme, o tanto que eu violentei as pessoas trans e LGBTQIA+, no geral, né, de falar que família era homem, mulher e 2 crianças. E aí eu chamo a atenção para que essas meninas, né, as minhas alunas do Prepara Nem, elas não conseguiram prestar atenção no restante do vídeo. Então, mostra para a gente a importância de uma escola em que fale que a família é a família que você quiser ser, para que você consiga, pelo menos, prestar atenção nas outras aulas. Isso, para mim, é muito importante, porque aí a gente entende a dificuldade que as pessoas LGBTQIA+ têm de estar na escola, né? Porque ali não é um espaço que vai conversar com elas. E uma violência, na hora que você entra no portão, e alguém chama atenção para sua roupa, chama atenção para algum jeito seu, ou alguém te chama, ó, chegou o viadinho, pronto. Imagina o inferno que vai ser as 5 aulas que a pessoa vai assistir. Então, isso influencia na saúde, não só mental, mas até na qualidade da aula para aquela pessoa, né? E aí pensa nisso, nas questões professor e professora LGBTQIA+. Como é que ela já chega na escola com toda aquela violência? E aí eu trouxe um exemplo simples, né? Aí eu estou falando talvez da minha aula de sociologia, mas eu queria abrir o microfone e ouvir de todas as outras aulas. Não sei se a gente vai ter tempo disso. Mas olha só, numa aula de química, como que eu aprendi a decorar a fórmula PV é igual a nRT? Isso no Colégio Santo Antônio, que é uma das melhores escolas de Belo Horizonte. Professor viado não rejeita traveco. Olha para você ver a forma como que a LGBTfobia já foi imputada em mim até para eu entender química, né? E aí eu trago esse exemplo para mostrar para os professores e professoras de todas as matérias que a gente consegue construir uma educação anti-LGBTfobia. Porque quando um aluno hoje fala para mim que PV é igual a nRT, professor viado não rejeita traveco, eu paro minha aula na hora e falo, você sabe o que é traveco? Você sabe de onde que vem esse termo, né? E aí a gente vai construir isso com a escola, com a sala, né, ali no todo. Uma fórmula dessa, né, na verdade não é a fórmula o problema, a forma de decorar essa fórmula, ela acaba criando uma cultura dentro da escola de que é simbólico isso, mas essa simbologia está mostrando para a gente aquilo que a gente viu lá atrás.
a divisão homem e mulher, né? E aqui a gente está vendo da questão do cis e da pessoa trans. Uma coisa que eu queria passar bem rapidinho, e que é muito importante, que é o seguinte, um exemplo de matemática simples. Gustavo mora a 10 quilômetros a leste de sua namorada Roberta. Um dia eles saem de casa ao mesmo tempo para se encontrarem. Andando em linha reta, Gustavo vai para o oeste a 6 quilômetros e Roberta para sul a 3 quilômetros. Determinar a menor distância possível entre eles. Para a gente, isso passa batido. É um exemplo qualquer de matemática. Um problema de matemática qualquer. Se a gente for pensar, na minha infância inteira, todos os problemas estavam trazendo exemplos de pessoas heterossexuais, né? E aí a gente pode reconstruir esse problema de matemática de uma forma que ele não seja tão machista, né? E traga, desculpa, machista não, que ele não seja tão normativo, né? Heteronormativo. A gente pode falar, por exemplo, de um casal que mora a uma distância de 10 quilômetros entre si. No dia, eles saem de casa ao mesmo tempo para se encontrarem. Na verdade, não é eles. No dia, o casal sai de casa ao mesmo tempo para se encontrar, andando em linha reta. Uma pessoa vai para o oeste e a outra pessoa para o sul. Agora, olha só, se a gente quer construir uma cultura LGBTQIA+, olha o que a gente pode fazer. Professora de matemática está dando aula numa boa e traz um exemplo. Lívia mora a 10 quilômetros a leste de sua namorada Roberta. Num dia, elas saem de casa ao mesmo tempo para se encontrarem, andando em linha reta. Lívia vai para o oeste e Roberta para o sul. Determinar a menor distância possível entre elas. Olha que exemplo maravilhoso, né? Eu faço isso muito nas minhas aulas, eu amo fazer isso. E como assim, Thales? Eu trazer exemplos não heterossexuais, eu trazer exemplos de casais homossexuais. E aí, a sala para na hora, né? Eu não consigo continuar dando a aula. E aí, é uma oportunidade que eu tenho para poder conversar, falar, não, gente, que problema é isso? Só porque eu estou usando duas meninas, Lívia e Roberta, né? E aí, isso tudo vai desconstruindo. Quando isso está numa prova, é melhor ainda. Por quê? A pessoa tem que responder a questão, né? Ela está sendo provocada, chamada ali para responder a questão. Então, ela vai naturalizar, ela vai ter que passar por cima do Lívia e Roberta para ela conseguir responder a questão. E é muito importante isso, de uma forma, a gente vai martelando na pessoa que a cultura LGBTQIA+, ela é importante e ela está presente, né? Então, vocês viram que eu falei vários momentos sobre uma cultura LGBTQIA+. E aí, a minha forma de trazer a parada LGBTQIA+, sem que ninguém fique sabendo, é trazer por meio dessa cultura, né? Uma primeira estratégia é identificar quem são as pessoas parceiras na escola. Na maior parte das vezes, essas pessoas são estudantes. Isso é muito verdade. São as estudantes, os estudantes que vão te ajudar e vão te apoiar no seu trabalho. Várias vezes, alunos e alunas vieram me contar. Professor, tal professor reclamou da sua aula, a diretora veio em sala perguntar se você estava falando de sexo em sala. Né? É fantástico como que essas pessoas aliadas, que são alunas e alunos, que são as pessoas, as maiores beneficiadas desse processo todo, né? Nós também, professores LGBTs, mas eu digo assim, as alunas e os alunos sabem e reconhecem o tanto que isso é bom e elas vão te apoiar, né? É claro que não é o tempo todo, tem alunos e alunos que também vão te atrapalhar, mas você identifica as pessoas que te apoiam e pronto, você consegue seguir seu caminho. E é isso, se aliar a estudantes, que tem a ver também com o que o Paulo Freire vai falar do afeto, né, e de como que a gente conquista alunos e alunas, e aí eles viram as maiores defensoras da nossa aula, né? Outra coisa importante é se aliar a outras professoras e professores que vão te apoiar nessa causa, né? Eu tive uma experiência numa escola ano passado que para mim foi uma das experiências que mais me ensinou. O ano passado foi um ano muito difícil, né, por vários motivos, a gente estava com o Bolsonaro no poder, mas a gente teve uma quadrilha na minha escola e que 2 meninas dançaram juntas. E aquilo para mim já foi, assim, transformador na minha vida, né? Já trouxe muita esperança. E nas entrevistas, a professora responsável pela quadrilha, ela trouxe um discurso extremamente LGBT-fóbico, sabe? Muito. No final da entrevista eu perguntei, falei, olha, você trouxe para mim esses posicionamentos, mas eu queria entender por que você autorizou na quadrilha ter um casal de 2 meninas? Essa pessoa me falou, olha, Thales,
essa escola, a gente tem um movimento tão forte LGBT, que se eu fiquei com medo de ser constrangida por eu não aceitar as duas. Eu fiquei com medo da retaliação. É claro que ela não falou nessas palavras, né? Eu estou traduzindo, que é basicamente isso. Como que é E aí, olha que importante, até então, a gente não tinha trabalhado nenhum projeto específico sobre LGBT, sobre identidades LGBTQIA+, né? Olha só, foi todo o quê? O meu armário cheio de adesivo, foi todo, né, assim, a forma como a gente se expressava bem, não tinha problema, né, a forma como a gente ocupou a escola com nossos corpos, né, que isso, de alguma forma, determinou como é que seria a aula da professora de educação física. E diga de passagem, as aulas de educação física são as mais violentas em relação às pessoas LGBTQIA+. Depois é uma outra oficina. E aí uma coisa importante, Pablo Vittar é uma pessoa que não toca em um lugar LGBT-fóbico. Na academia, você nunca vai escutar Pablo Vittar. Isso é fato. Você nunca vai escutar Pablo Vittar na casa de uma pessoa que seja extremamente machista e LGBT-fóbica. Repare isso para vocês verem. E aí você pode começar a falar de funk, né? Você chega lá e fala, galera, vocês acham que funk é cultura? Primeira coisa que eles vão levantar é, claro que funk é cultura. Por que funk é cultura? Né, se estiverem frequentando a aula de sociologia, eles vão entender bem. Falar, o funk é cultura, porque é uma produção cultural, não é porque é da favela que não vai ser cultura. Ótimo. E aí você fala do Pablo Vittar. E Pablo Vittar é música? Pablo Vittar é cultura? Ah, não, professor, claro que não. Ué, por que funk é cultura e Pablo Vittar não é cultura? Então entenda que eu não estou falando do tema LGBTQIA+. Eu estou fazendo uma parada ali sem ninguém saber. Né? Eu estou falando de Pablo Vittar. E eu estou trazendo um debate que não tem a ver com LGBTQIA+. Claro que tem. Mas a princípio, você pode falar que não tem a ver, que o sentido ali é muito mais discutir o que é cultura, né, do que outras coisas. E aí é isso, eu não vou me delongar muito, só falar também, né, já falei dessa questão da importância dos movimentos sociais, do CRJ. O CRJ é um lugar que eu aprendo muito, porque o CRJ é um lugar LGBTQIA+, sem ter o título de LGBTQIA+. Né? O CRJ é, para mim, nos espaços da cidade, mais LGBTQIA+, do que, inclusive, as maiores, do que os espaços ditos LGBTQIA+, entende? Por quê? Pela cultura LGBTQIA+, que é presente. Aí eu trouxe alguns exemplos bobos, assim, mas simbólicos, né? Que é o quê? O meu computador, todos os adesivos que eu coloco, né? No sentido de que eu, talvez, sou proibido de falar sobre esses temas, mas o meu computador, ele não é proibido, né? A minha camisa, os meninos do terceiro ano sempre têm um problema com o número 24. Eu falo, não, eu, Thales, quero o número 24. Isso constrói uma simbologia diferente, né? O meu chaveiro da minha moto, ele é a bandeira LGBTQIA+. Olha que interessante. E esse chaveiro, essa cordinha, ela era gigante. Todo ano eu preciso cortar um pedaço, porque algum aluno me pede um pedaço dela para fazer uma pulseirinha. E claro que eu não deixo de dar, né? Eu sempre dou. O toque do meu celular é uma música do Pablo Vittar. Eu sempre, quando vou colocar música, eu coloco música do Pablo Vittar, ou coloco músicas LGBTQIA+. Isso vai construindo uma cultura que as pessoas vão se acostumando mesmo, né, com essas questões. E a gente fez um projeto maravilhoso na escola, ano passado, que se chama Minha Escola Saiu do Armário. A gente fez um trabalho sobre sexualidade muito bom com o pessoal da EJA, e pedi às pessoas da EJA para escreverem cartas para as pessoas LGBTQIA+, que elas conheciam. É claro que eu dei 15 pontos, né, para essa carta, foi a maior avaliação que eu já dei, e quase todo mundo fez. Estava no final do ano, todo mundo queria passar, praticamente todo mundo fez. E foi maravilhoso. Pena que eu não tenho essas cartas mais, porque esse mural, assim, ironia do destino, a gente fez uma feira de cultura, e que eu expus o mural, e isso foi no sábado. Na segunda-feira, eu cheguei na escola, cadê o mural? De todos os murais, foi o único mural arrancado. Quando eu questionei a direção, ele foi arrancado porque ele caiu, Thales. Caiu e alguém deve ter pegado e jogado fora. E aí, só para chamar a atenção também, que do lado tem a Marielle Franco, né? Como que a gente conversa todas essas pautas? É isso, assim, eu não acho que não vou me alongar mais, né? Só uma coisa que eu acho muito importante falar antes da gente finalizar não, da gente passar para o debate, e se deu ruim? E se alguém descobriu a nossa parada LGBT que ia mais? Que isso acontece, já aconteceu várias vezes comigo, já recebi denúncia, já recebi a Secretaria de Educação na escola. Eu tenho uma pasta que eu vou compartilhar com vocês, que tem vários documentos que regulam, que normatizam o nosso trabalho. É como se legitimasse o que a gente estivesse fazendo em sala de aula.
Isso é muito importante, principalmente dentro da escola pública do Estado, em que a gente é regulado pelas normas, pelas normativas, pelos regulamentos, né? Então, trazer uma Constituição, isso ajuda muito, né? Mas isso, espero eu, que a gente só precise usar se deu ruim, se alguém descobriu a nossa parada. É isso, tem as referências, mas depois eu passo para vocês. Eu acho que é isso, gente. Desculpa se eu corri um pouco, desculpa se eu acelerei, mas, mais uma vez, é um tema que eu acho que muito importante para a gente poder discutir. E eu queria abrir o microfone agora, se alguém quiser comentar alguma coisa, falar de alguma experiência, ou falar de o que gostou, o que não gostou, meio para contribuir mesmo para o debate. Ô, Thales, eu queria comentar um pouco sobre aquela discussão que você trouxe, né, de gente se descobrir LGBT a partir de uma situação de homofobia, né, ou de algum tipo de opressão. E eu acho que a escola é muito importante nesse papel, sim, sabe? Porque eu tive essa experiência em duplo, né? Eu sou bissexual e sou negra. Então, eu me descobri negra pelo racismo e me descobri bissexual por motivos bons, mas também teve a questão da opressão. E eu acho que na escola foi um momento de acolhimento muito importante para mim, porque eu estudei numa escola de centro, né, que é o IENG, e lá tinha muito LGBT. Então, quando eu me descobri bi, né, eu estava rodeada assim de pessoas LGBT, não tinha um acolhimento por parte de professor, mas o meu diretor da escola, ele era gay, e ele era super assumido, as redes sociais dele ele discutia muito isso, e então foi muito importante para mim estudar numa escola onde a liderança máxima, né, que era o diretor, era uma pessoa LGBT. Foi muito importante para mim estar numa escola onde a direção deixava bem claro que a gente podia existir dentro daquele espaço, né? Então, quando tinha o dia D, não tinha problema de você levar a bandeira LGBT, de você se pintar com as cores da bandeira. Então, foi muito importante, muito importante para mim, sabe? Ter esse acolhimento dentro da escola com os meus colegas, tanto, mas só pelo fato do diretor ser gay e assumido, eu acho que já fez diferença para mim. Então, você trouxe uma coisa muito importante, que é o diretor se assumir gay. Na verdade, não é nem se assumir, é se posicionar gay, né? Ali na escola ele sai do armário. Olha para você ver o tanto que é importante essa hierarquia do professor, da professora, se colocar enquanto LGBT, né? Isso é super importante. E é isso, eu acho que a escola é o espaço de acolhimento. Todas as pessoas com quem eu conversei da minha entrevista, praticamente todas elas iniciaram a vida sexual LGBT dentro da escola. Então, a escola ela é o espaço, ao mesmo tempo de violência, de total acolhimento. Tem uma história muito forte lá no Alto Veracruz, que tem um filho de um traficante, e que dentro da escola ele se mostrava, né, da pessoa mais livre. E o problema é quando ele saía da escola, que ele era outra pessoa. Então a escola para ele era um paraíso, né? Assim, era realmente um lugar maravilhoso. Não sou do Alto Veracruz, mas eu já dei aula durante muito tempo lá no Alto Veracruz. Então é isso, assim, como que a escola pode ser esse lugar de acolhimento. Muito obrigado pela sua fala. Gente, mais alguém? Tá. Diga. Você apresentou aí o mural do ano passado, eu dei aula na mesma escola que o Thales deu, ele fez esse trabalho nesse período, e eu achei incrível, isso para mim foi muito marcante, os estudantes se posicionarem, e eu achava incrível, realmente, isso é verdade, é uma escola que os estudantes, em sua maioria, não posso falar em sua maioria, mas tinha bastantes pessoas da comunidade LGBTQIA+, e eles falavam sobre isso, falavam sobre afeto, e estavam lá, mostrando para a escola toda, e eu achei aquilo incrível, foi uma ótima oportunidade. E eu lembro, Thales, que você falou um dia, será que se a gente, você falou, será que se
Você sugeriu de colocar uma bandeira, eu acho que era na época da festa junina, né, uma bandeira LGBT. Aí eu pensei, nossa, será? Eu fiquei assim, acho que não, porque eu tinha, e ainda tenho, muito medo de me posicionar assim dentro da escola, porque são questões tão delicadas, né? Até de perseguição e etc. E aí você acabou falando um pouco disso agora no final. Você falou que vai sugerir alguns documentos, mas é complicado a escola, assim, é um lugar que você fica assim, sentindo, sentindo um sufoco, né? Assim, não sei, ao mesmo tempo que é importante falar, a gente fica assim, como, né? E aí, com medo também, até a própria proposta, né? Como fazer uma parada sem que as pessoas saibam que é uma parada, tem que ser escondido. E aí, isso é muito triste. Indileci, maravilhosa, e é isso mesmo. Assim, ainda bem que você manifestou, porque eu estava me falando era de você mesmo. E a ideia é muito violento esse título, né? Esse é um título já violento. Como é que você faz uma parada sem que ninguém perceba, né? É como se a gente estivesse mantendo a invisibilidade. Mas eu pensei muito sobre esse título e eu trouxe, eu queria ser bem sincero, né? Assim, acho que é a gente ser sincero com a gente mesmo, assim, de mostrar que hoje, o meu trabalho, ele não é tão aberto como era antes, né? E eu acho que essa estratégia é principalmente para aquelas pessoas que não estão envolvidas dentro da militância, né, do movimento LGBTQIA+, e que elas querem criar um espaço de orgulho dentro da escola, né? E só que eu sei que isso acarreta diversos problemas, inclusive vergonha mesmo, assim, né? É muito louco, assim. Eu, no mestrado, fui no médico que machuquei a coluna e estava com um livro que, na hora que eu me dei conta que era um livro gay, porque uma pessoa olhou para ele, ficou tentando ler o título, e aí eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo. E aí eu estava muito vulnerável, precisando, né, muito daquele médico, e eu sabia que era um médico homem, enfim, cis, hétero, e aí eu fiquei, assim, eu guardei o livro. Eu falei, se esse médico ver, eu fiquei com medo dele me tratar de forma diferente, né? Mas, enfim, é só para colocar como que a violência está presente, né? E ela pode estar presente, para as pessoas que não têm as ferramentas para lidar com essa violência, ela pode ser muito pior. Então, essa oficina é um pouco para chamar aquelas pessoas que querem estar junto com a gente, mas que, ao mesmo tempo, não estão... É isso, assim, as pessoas que não estão dispostas a enfrentar o que muitas pessoas enfrentam no dia a dia mesmo, assim. E que eu acho super legítimo, né? E inclusive convidativo mesmo para a gente. É isso. Mais alguém? Eu queria falar, Thales. Vera. Se tiver outra pessoa que queira falar, pode falar na minha frente, que eu já falei. Quer falar, Bruno? Eu quero, Vera. Fala, querido. Posso pedir licença? Lógico. É que enquanto eu ouvi o Thales, eu acho que foi difícil para mim não pensar na minha experiência com as paradas em Belo Horizonte, assim, e pensar o que elas significam para mim pessoalmente, para além do objetivo social e político, mas pessoalmente a parada é um momento em que eu me sinto muito encorajada a ocupar essa cidade, sendo quem eu sou, né? Por mais que há mais de 15 anos eu já tenha afirmado para mim mesmo e me digo orgulhosamente gay, por várias vezes me sinto contido, tolhido ao estar andando na rua da cidade, né? Como o Thales também exemplificou aí com a experiência na clínica médica. Mas a parada me encoraja a ocupar essa cidade, a estar e a ser quem eu sou e construir uma outra relação com ela. E aí eu fiquei pensando nessa parada na escola, que mesmo que seja em segredo, pode trazer também esse objetivo para esses alunos, né, de construir uma outra relação com esse espaço escolar, que por vezes é tão opressivo, repressivo, mas que, de alguma forma, ele cria ali relações de identificação com o professor gay, com o diretor gay, ou qualquer outra pessoa ali, LGBTQI, que mesmo que em segredo, ainda mostre pelos
pelos adesivos no celular ou no notebook, né, a sua identidade, a sua orientação sexual. Acho que é interessante pensar nessa outra relação que esses alunos que participem dessa parada em segredo, e por mais que seja muito opressor ter que guardar isso, mas essas estratégias aí para que permita, né, alguma identificação, pode ajudar esse aluno a estar melhor nesse ambiente escolar e futuramente até mesmo na cidade lá fora. Massa. Obrigado demais, Bruno. Só comentar uma coisa antes, Vera, aqui, que eu queria falar, né, para a Endileci, como é que foi importante, assim, que eu só consegui, e acho que a escola só se tornou o que ela foi ano passado, porque tinha um corpo de sujeitos, de pessoas ali dentro, que criaram esse espaço. E aí, é falar para a Dani, né, assim, como que é importante essa fala dela no início da oficina. Infelizmente, hoje ainda a gente precisa de nós dentro da escola. E a gente precisa trazer uma legislação, a gente precisa trazer uma política, né, que consiga não precisar de nós. Porque é isso, a formação, né, assim, eu na minha formação em nenhum momento, eu nunca fui provocado a pensar sobre a questão da identidade negra dentro de sala de aula, assim, mesmo fazendo ciências sociais. Agora, o fato da gente ter uma legislação e que me trouxe vários cursos, várias pessoas com quem eu converso e que eu aprendo muito, né? Essa minha formação se deu no movimento social. Assim como eu também acredito que a formação... E assim, acho que eu estou muito aquém ainda do que eu gostaria de estar. Então, eu acho que essa movimentação, ela precisa acontecer, né? Assim. Vera, desculpa. Que isso? Nada de desculpar. Tá me ouvindo? Que eu não sei se eu liguei o microfone. Estou te ouvindo. Eu tenho uma longa trajetória na educação. Uma das coisas que eu percebo é que, apesar de todas as dores e agruras atuais, a coisa já foi muito pior. Certo? Muito pior, porque hoje há professores que vão junto, há professores que brigam, não importando a orientação afetiva do professor. E eu queria lembrar uma coisa para vocês, que tem um tipo de professor que ele folcloriza os alunos, que ele passa para a questão do humor, da piada, certo? Que eu acho que a piada é pior do que o preconceito. E que quando o Bruno falou sobre as paradas, aqui em Belo Horizonte, a parada que abriu foi a Banda Mole. Depois teve a Marcha da Lua Louca. A Banda Mole era uma coisa assim tão maravilhosa, de tão bom astral, que foi ganhando as doninhas, certo? Ia muita doninha no início, né? As pessoas... Eu sempre gostei de participar da parada da Banda Mole, que na parada LGBT eu nunca fui, certo? Já não estava mais com tantas condições de acompanhar o trajeto. Mas a Banda Mole, o trajeto dela era no espaço mais conservador de Belo Horizonte. Passava em frente à Igreja de Lourdes, certo? Então, a gente não pode esquecer dos pioneiros da Banda Mole. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é muito interessante quando você vê um casal de mãos dadas andando na cidade, comprando pão, carregando criança, certo? Porque houve um tempo que o gueto, vocês nem imaginam o que era o gueto. Eu tive um grande amor chamado Rodney, certo? E amor não escolhe orientação, tá, gente? E aí, eu sofria com ele todo o drama dele, certo? Você imagina, as pessoas tinham que ir a bares específicos, não podia expressar a sua sensibilidade, havia dialetos, havia um preconceito entre as pessoas de orientação homoafetiva, entre aqueles que se chamavam entendidos, aqueles que eles chamavam de bichas, aqueles que eles chamavam de viados, certo? As fanchonas,
as sapatilhas, as sapatonas. Tinha um preconceito mesmo entre as pessoas que hoje têm esse movimento LGBTQI+, certo? Que tende a uma união, né? Inclusive as pessoas de intersexo ou as pessoas assexuadas, né? Mas era uma coisa tão violenta, certo? E havia um desprezo muito grande pelos travestis, né? Então, a minha vida, ela sempre foi um mosaico de experiências, né? E era essa vivência dessa história com o Rodney, que também já faleceu, ele foi vítima, uma das primeiras vítimas da AIDS, certo? Era uma experiência de amor. E amor, certo? Não envolve, e é importante dizer isso, amor não envolve nem posse, nem a exigência do sexo, certo? Amor envolve amor. E eu conheci tudo em Belo Horizonte, todas as boates de Belo Horizonte, todos os concursos de travesti, tudo, gente, certo? Eu estava na universidade, começando a universidade em 83, 84. A universidade era terrível com as pessoas, certo? As pessoas de orientação homoafetiva, certo? Então, quando a gente vê a Butler falando dessa necessidade de integrarmos essa luta da mulher negra, principalmente, e de todos os matizes dessa luta LGBTQI+, e todos os que vierem, é porque somos nós aqueles que são condenados à morte. E cabe a nós dizermos que somos resistentes, né? Mulheres, homens que não são machistas, precisamos de estar defendendo, professoras como a Daniele, professoras como eu, não importa a nossa orientação, a gente tem que ter uma relação de amor com as pessoas, principalmente as mais novas que estão vindo no mundo tão cruel, né? Imagino que nós vamos encontrar nas escolas quando nós a elas retornarmos, quando retornarmos e se retornarmos, certo? O que está acontecendo nessa pandemia, né? O pandemônio que deve estar, né? O trocadilho maldito. Então, eu queria dizer que esses avanços que eu citei foram da luta, foram das resistências de pessoas que assumiram publicamente, como Renato Russo, as pessoas em Nova York, né? Naquele bar lá em Nova York, que eles foram para a rua e assumiram a luta LGBT, né? Que não tinha esse nome, né? A questão da AIDS, certo? Que foi um desespero muito grande, Havia um tal de querer saber qual que era, com quem que se pegou a AIDS, ao invés de preocupar assim, quantas pessoas que estavam morrendo, né? É uma história, a história da questão do HIV, certo? Que era como se fosse só uma coisa ligada às pessoas homossexuais, e não era isso. E depois a história conta tudo que já se sabe, né? De perversidade que houve nessa história, da perversidade discriminatória, assassina, da necropolítica, lá atrás. A gente consegue olhar para trás e ver lá em 82, 83, 84, as pessoas sendo discriminadas por uma doença, as pessoas sendo deixadas à morte, né? E aí a gente tem o protagonismo de pessoas tipo a Lucinha, mãe do Cazuza, né? Que eu acho que é muito importante a gente lembrar disso. A minha fala é sempre no sentido de ir lá na história e buscar os protagonistas, né? Aqueles que foram à frente, aqueles que puderam estar antes da gente, tem a ver com a minha ancestralidade, os que vieram antes. E, olha, as pessoas LGBT, elas têm ancestrais muito jovens, pessoas que lutaram muito e que morreram muito jovens, e ancestrais que todo dia tem jovens LGBTs virando ancestrais. E a gente não pode esquecer disso, certo? Não podemos esquecer disso. Então, eu acho que essa oficina é de uma riqueza
muito grande. É um diamante bruto. Cabe a nós, professores, fazer com que esse diamante brilhe cada dia mais, para que haja menos mortos, para que haja mais cores, não é a minha bandeira de orientação, mas é a minha bandeira de estar no mundo, de estar professora, professando essa trajetória nesse planeta, nessa vida. Obrigada, gente, falei muito, eu sou falo demais, desculpe. Ô, Vera, eu te agradeço demais, e só pegar algumas coisas que você falou que eu acho importante, a gente não quer só viver, não, a gente quer muito mais. A gente quer, né, muita coisa, e eu acho que a gente tem o direito disso, e é bom a gente ver, pelo que você trouxe, do histórico, da história do movimento, que tem várias pessoas que antecederam a gente para a gente conseguir fazer hoje isso, uma oficina, e que até agora nenhum hater entrou e derrubou nossa oficina, né, assim. Então, assim, eu acho que é uma luta que tem muitas pessoas. E aí você falou umas coisas importantes da banda mole, né? Como que a gente também tem que pensar, a banda mole hoje, ela é inclusive mal vista pelo movimento, né? Porque ela traz uma caricatura, ela traz um problema para as pessoas, ela pode trazer, né? Desculpa, não é que ela traz, ela pode trazer um problema para as pessoas travestis e trans. Então, assim, como que a história, ela é um processo de disputa também, né? E isso é muito importante da gente reconhecer. Narrativo. Exatamente. Hoje em dia a gente não fala mais os travestis. Hoje em dia a gente só fala as travestis. Mas já foi ok falar os travestis, né? Igual a gente aprendeu. Eu aprendi esses dias que a gente não fala pessoas assexuais. A gente fala pessoas assexuadas. Né? Desculpa, a gente não fala pessoas assexuadas. A gente fala pessoas assexuais. Porque assexuada está ligada a bactérias, assim. Então é isso. São lutas históricas mesmo que a gente vai aprendendo com esse movimento, né? Assim, com essas conquistas todas. Não, eu também, tá tudo anotado. Ô, gente, eu vou ter que fechar a oficina, porque a gente daqui a pouco vai começar a ter uma roda, e aí eu preciso ligar pro pessoal e conversar aqui para ver se tá tudo ok. Mas, assim, mais uma vez, agradecer muito todo mundo que tá aqui presente, várias pessoas amigas e amigos aqui, amigos, assim, maravilhosos, que eu tô, assim, muito honrado, e que bom que a gente tá aqui num grupo agora de 16 pessoas, se a gente conseguir multiplicar isso na sala de aula com 30 e 40, multiplica 16 por 40, por 30, né? São mais não sei quantas pessoas fazendo paradas de orgulho LGBT por aí. É isso. Obrigado demais. Valeu. Tamo juntos. Vou mandar para você o certificado e os materiais que a gente usou aqui. Viu? Beijo. Obrigado, Thales. Até mais. Ai, tá aqui. Parabéns, cara. Maravilhoso. Mandou muito. Lacrou, lacrou. Valeu. Esse promessa é demais, hein? Uma honra fazer parte desse povo maravilhoso.